Potência, mais um Potência Podcast aqui. Carlos Jorge, meu amigo, quanto tempo? Rapaz. Como é que você tá? Rapaz, bicho, eu fiquei tanto tempo afastado de você que do último programa pra esse eu já tava morrendo de saudade. A única saudade que eu tive, velho. Sabe qual foi, Marco, que eu tive dele? Foi o lanchinho que ele paga, velho. Tanto tempo se ele pagar um lanchinho. Eu vou pagar o lanche hoje, eu vou comprar aqui no iFood. Olha aí, velho. Eita, eu fiquei devendo um lanche por menino hoje da empresa, eu vou ter que pagar amanhã. Ó, tá vendo? Mas o seu eu vou pagar. Eu ajudei ele a lembrar do lanche dos colaboradores, tá vendo, cara? Agradece a mim, salvei tua pele, cara. Obrigado, cara, viu? Você, assim... Eu fico indignado, cara, com esse cara. Esse cara, vários anos eu conheço ele, vários anos eu pagando lanche triste dele. aí, peraí. Não tem mais, que não tá desconectado, é a mesa nova. Poxa, a gente tá com equipamentos novos aqui agora no sistema, no podcast. Última geração. Última geração, qualidade Extreme Fighter. Metade pagou em Sururu e a outra metade não sabe como que vai pagar, não. A gente tá ficando cada vez mais top aqui, viu? Flow, coitado, vamos comprar vocês, o Flow e o Podpah, coitado. Se liga aí, Flow. E o que é melhor da gente não é a gente nos equipamentos, são as potências que a gente consegue trazer aqui. E hoje nós estamos aqui com ele, que é pastor, mas também escritor e empreendedor social, uma é mil facetas. Pastor Anderson, seja muito bem-vindo. Obrigado. Aplausos para o pastor Anderson. É isso. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Teve um que não bateu palma, não, Quilão. E foi tu que trouxe. Foi o meu discípulo, tá ali, o Wagner. Mas ele bateu 3 palmas, eu vi, sim. Pastor, eu gosto de começar sempre esse podcast, nem aviso no brief normalmente, com a seguinte pergunta. Para você, quem é o pastor Anderson? Pastor Anderson, para mim, é um sonhador, cheio de objetivos e que encontrou um propósito de vida. Encontrou um propósito para viver e que por ele está disposto a morrer. Então, esse hoje poderia definir assim de forma simples o pastor Anderson. Maravilha. Um cara simples, tranquilo. A gente vê, pastor, né, pela sua biografia, como é bonita, né, a sua história e como assim a gente pode dizer como tantos milagres, né, e tanta vocação e tanta missão, né, na sua trajetória de vida. A gente vê aqui o seu nascimento na Barra de Santo Antônio, depois foi para Maceió, Vergel do Lago, ó. Vergel do Lago. Vergel, tamo aí, Vergel. Não, é nós, nós. Nosso lar. Por isso que está impactando o mundo. Pois porque bicho. Tá lá no Vergel do Lago. É o maior impulsionador de grandes mentes, é o Vergel do Lago. Então, mas assim, uma coisa que me impactou muito, né, foi ver aqui uma parte do brief, seu trabalho em Moçambique. Né, que lá no continente africano, lá eu tive o prazer também de trabalhar em projetos sociais lá, maravilhoso, e como aquele povo clama, mas ao mesmo tempo a gente volta também de onde a gente veio, né, no meu caso, nascido e criado no Vergel do Lago, e quantas também vidas precisam da gente dentro da própria realidade nossa, né, mas assim, como a gente fica feliz com esse papel missionário, né, porque a gente vê que é o papel da igreja, né, de ter essa missão, de evangelizar, de levar a compaixão, o amor e todos os ensinamentos, né, de Deus para essa geração que precisa muito, né? A gente vê essa geração meio que com tantas prioridades, nenhuma delas com propósito, né? Então, assim, como é que o senhor analisa esse seu início, né, desde sair da Barra de Santo Antônio, do trabalho social até hoje, né? Como essa trajetória se construiu? Essa trajetória, assim como um pastor evangélico hoje, a gente tem uma perspectiva, uma visão de vida que envolve o reino espiritual completamente, né? É conhecido, praticamente de todos, que nós temos 3 dimensões em nós mesmos: corpo, alma e espírito. A alma, os nossos sentimentos; o corpo, essa coisa física que é limitada; e o espírito, que é o fôlego da vida. Então, as coisas, elas não são, elas não acontecem por acaso, Carlos Jorge. Você não é um acaso ali no Vergel. Eu conheço a sua história, sou um admirador, conheço a história do Erixo de ler, eu fiz a lição de casa, eu li sobre vocês. Então, você não é um acaso. Por exemplo, há uma década eu venho dizendo na igreja, profetizando, significa falar palavras, que eu só acreditaria num avivamento no bairro do Vergel quando aquela realidade da Orla Lagunar mudasse. Aí eu acreditaria que a gente estava, como igreja,
construindo um avivamento. O papel da igreja. E nós, como igreja, somos conhecidos ali na comunidade como uma igreja que marcha. Nós saímos pelas ruas, liberando palavras proféticas e orando nas praças, nos lugares, há anos. E eu, como pastor, eu vejo uma resposta de oração, como, por exemplo, a sua vida. Um jovem que saiu da marginalização e encontrou um propósito de vida para mudar outras. E a gente vê que essa intervenção espiritual, ela acarretou em autoridades governamentais, que hoje têm investido ali no nosso Vergel. As reformas das praças, aquele recurso que agora está sendo aplicado na nossa orla, a entrega daquelas casas. Isso é avivamento na visão do pastor Anderson. É a transformação da sociedade. Eu pastorei uma igreja por volta de 250 a 300 congregados, e o que eu já peguei de adolescente, com a vida destruída, e hoje são homens casados, bem resolvidos com suas esposas, transformados pela intervenção da igreja e do reino espiritual. Então, a minha trajetória, respondendo a tua pergunta lá atrás, eu atribuo exatamente a uma experiência que eu tive bem criança na igreja. Cresci longe do evangelho, mas sabe aquele temor, aquele respeito? Eu sempre tive. E em um certo momento da vida, eu percebi que as minhas realizações pessoais não me completavam. Seja ela profissional, seja ela acadêmica, não completava. Eu era um cara que estava sempre em busca de algo. Então, eu procurei caminhos para preencher difíceis. Cheguei a me envolver com cocaína e álcool, eu era dependente alcoólico. A minha família já estava destruída. E aí eu encontrei no Vergel do Lago uma igreja que era uma tenda emprestada. Então eu cheguei nessa igreja, ali na Rua da Palma, com a vida destruída. E essa igreja mudou a minha vida e eu me tornei pastor dela. E hoje, a minha missão, o meu propósito, a minha realização, o meu salário, é ver outras vidas no mesmo caminho. A gente pega vidas, a gente recebe pessoas que não têm um rumo correto, e a gente devolve para a sociedade elas com um rumo mais direcionado. Então, essa minha trajetória eu atribuo a Deus, a uma coisa metafísica, a uma coisa que não se pode explicar. A misericórdia do Senhor. Quantas vezes eu não passei de morrer, né, e o Senhor preservou a minha vida porque havia o tal do propósito. Então, eu atribuo a isso, eu atribuo a uma experiência com Cristo. Os valores de Cristo é capaz de mudar qualquer homem. E são valores que não podem ser destruídos. Você sabe que a Bíblia, ele é um livro, o livro mais queimado, mais destruído, mais perseguido da história da humanidade. Foi a Bíblia Sagrada. Um livro mais escondido. Houve épocas que ninguém podia ler, só o sacerdote em latim, alguns trechos. Durante grande tempo da igreja, até vinha a reforma, né, a reforma conhecida como Reforma Protestante, né, de Lutero. Ninguém tinha acesso a ler. Então, veja o poder que isso tem. Né? Este livro, com a revelação devida, com a instrução correta, ele é capaz de mudar qualquer história, qualquer vida, qualquer realidade. Isso eu digo por experiência própria. E por experiência de centenas de casos, de famílias, de casamentos. Sabe, às vezes, a gente recebe tantos casamentos falidos que não tem nem amor, parece que acabou. E quando entra esses valores aqui, meu querido, esses valores aqui é capaz de fazer o ser humano retroceder e refletir de forma diferente. Então, essa é a caminhada que a gente tem traçado ali no Vergel do Lago, unindo o social, que alimenta as necessidades humanas, mas o espiritual. Por trás desse mundo físico, palpável, existe algo metafísico. Eu posso perguntar, vocês creem em Deus? Eu justamente ia fazer essa pergunta. Eu sou cristão, creio em Deus.
Na verdade, no meu ponto de vista, eu não consigo imaginar uma vida sem ter Deus, sabe? Por mais que eu tente refletir para tentar entender, porque eu acredito, pastor, assim, que um pilar muito grande que Deus nos deixou também foi o respeito. Você vê que em todas as palavras de Deus lá você tem um respeito. E tanto é que eu acho que a maior forma que Deus fez com que a gente visualizasse o respeito foi o próprio livre-arbítrio. Quando ele disse, eu como o maior Senhor de todos, eu respeito a sua vontade, que você é ínfimo. Então, nesse momento, foi que Deus disse para a gente, para mim, que o respeito ele é soberano a qualquer coisa, ou seja, você tem que ter respeito. Perfeito. E eu consigo respeitar, eu tenho amigos, inclusive, que são ateus, e eu consigo respeitar e ouvir a fala. Pessoas muito inteligentes, inclusive, que eu conheço, são ateus e eu respeito. Mas era isso que eu ia perguntar para você dentro dessa fala. O que você tem a falar para a pessoa que não acredita em Deus? Que não acredita em Deus é uma pergunta recorrente. Exatamente, as pessoas sempre têm essas perguntas, como provar? Porque existe uma ala que só consegue entender aquilo que é cientificamente comprovado. Eu comprovo que esse celular existe porque existe uma construção dele. Ele tem um início. Alguém construiu. A questão soberana de Deus é que Deus não tem um início que caiba dentro da mentalidade humana. Deus, ele excede toda a compreensão humana. Logo, não tem como compreender Deus sem senti-lo. Primeiro eu sinto, depois eu entendo que ele existe. Eu não fui para o Evangelho porque a minha vida estava ruim. Não. Eu tinha minha balada toda final de semana, eu tinha o meu transporte, eu tinha a minha vida do jeito que eu gostava, certo? Mas tinha um vazio. Tinha um vazio que, às vezes, sozinho, eu era o cara mais feliz da turma. Sabe aquele cara que agita todo mundo? Mas quando eu estava só, faltava alguma coisa. E esse alguma coisa, a ciência não conseguia explicar. Mas, ao sentir Deus em um retiro espiritual, eu tive uma experiência de ouvir a voz de Deus. E o que Deus me disse foi, eu te amo tanto, o que você falou aí, eu te amo tanto, que se você me disser não, eu vou deixar você seguir seu próprio caminho. É o barato do livre-arbítrio. A palavra de Deus diz que, uma certa feita, o Senhor diz ao seu povo, eu coloco diante de vocês hoje bênção e maldição, só que Deus dá instrução, escolhe a bênção, para que viva e prospere tu e os teus. Mas está diante de nós, o bem e o mal. Então, Deus, ele não pode ser explicado, por mais que eu conheça a teologia, por mais que eu conheça as filosofias, não dá para explicar Deus. Os maiores pensadores não explicaram Deus. Ninguém explica Deus. Tem até uma canção que você já conhecer, talvez. Ninguém explica Deus. Preto no branco. O Preto no Branco. E eu lembro também, aí assim, saindo de uma visão totalmente popular, né, e secular, no sentido da palavra não religiosa, tipo o Ariano Suassuna, né, um cara poeta, um grande dramaturgo, mas ele mesmo foi questionado, rapaz, como é que você explica a existência de Deus? Rapaz, sem Deus eu seria um desesperado. Como é forte isso, né? Então, assim, a minha própria história de vida me assimila muito, assim, essa questão no meu caso, eu estava na desgraça, né? Então, assim, abuso sexual, alcoolismo, né? Então, assim, um lar totalmente desestruturado, sem nenhum nível de esperança. Então é muito difícil, né, quando você tem esse buraco e você não consegue sair desse, e a sua única saída é desejar a morte ou ir para o mal, né? Então você não tem outro caminho. Você diz, do jeito que eu estou aqui, ou eu quero morrer ou eu quero algo que me leve a morrer, porque não tem mais sentido a vida. Então, só que um dia me aconteceu uma experiência pessoal, uma senhorinha chamada Ana Maria Madalena, né? Essa história eu nunca contei assim no detalhe, mas ela
era uma pessoa de muita fé e ela participava da Igreja Assembleia de Deus, ali na Cruzeiro do Sul. Bênção demais. E aí, rapaz, ela toda vez me convidava e eu nunca queria ir, né? Quando eu ia, era por causa da comida, né? Então, assim, mas ela me pagava um dinheirinho. Toda vez que ela me levava lá, ela me dava um dinheirinho. Mas teve um dia que eu sentei lá no banco e o pastor lá começou a falar o histórico da minha vida, assim, não sabia nem quem eu era, cara. Né? O histórico da minha vida ali, eu entro literalmente em prantos. É incrível. Né? Eu fico em isso prantos, o tempo todo. em prantos e aquela pergunta, né? Você quer aceitar Jesus? Aí eu não sei nem o que é isso. Aí, e cadê eu ter força para ter aquela experiência? Aí a dona Maria Madalena, um toque que eu sinto até hoje, assim, ela pegou no meu bracinho, levou sem forçação de barra, sem nada, e eu copiosamente colocando a minha alma por completo, assim, dentro daquela experiência espiritual. Tu o quê? Copiosamente? Copiosamente. E ali, rapaz, pareceu que a minha vida tinha zerado, sabe? Os traumas. Que sensação boa, né? É uma coisa que literalmente é metafísica e não tem palavras humanas para descrever. Que é onde as pessoas muitas vezes querem a comprovação. Cara, não existe comprovação para a espiritualidade. É o quê? É coração aberto e quebrantado, né? E aí você se entrega, bicho, deixa acontecer. E para mim foi uma experiência que mudou a minha vida no sentido de... No meu caso específico, foi na parte emocional, que era onde eu tinha mais debilidade. Claro que eu tive muitas privações, não tinha dinheiro, não tinha nada em casa, muito apertadas as coisas. Mas isso ressignificou a minha vida, que eu andava a pé quilômetros e eu chorava no meio do caminho. Chorava copiosamente. Por quê? Porque eu achei sentido. Né? E a partir do momento que você acha sentido, meu amigo, você pode ter o sofrimento que você passar, aquilo tem um objetivo temporário. Né? Eita, é verdade. Tem uma música também, você falando de música, e na tua fala agora eu me lembrei de uma música do Thales, que eu acho que a música, o nome é Quando Ninguém Me Vê, que fala: quando ninguém me vê, quando eu estou sozinho, com a minha dor no meu quarto de oração, já cansado de sofrer. O cara canta bem. E essa música, ela toca em mim pra caramba, porque nós que somos empreendedores, a gente que tem desafios ninguém vê, né? Então, aí nessa música fala que Deus está ali naquele momento. É com Deus que você está discutindo. E você falou sobre o Ariano Suassuna também. Eu lembrei de uma palestra do Ariano que ele fala o seguinte: você pergunta-me se Deus existe. Aí ele pega a bolsinha dele assim, abre. Aí ele pega um pegador de cabelo. Aí ele faz: muitos dizem que nós viemos de um macaco. Tá. Mas vamos lá, 2 pedacinhos de madeira, um ferrinho no meio, você aperta, abre. Você solta, fecha. Aperta, abre, solta, fecha. E aí, quem fez isso aqui foi o homem, criado por Deus. Eu duvido um macaco fazer isso. Pode pedir. Negócio tão simples, eu não duvido um macaco fazer. E aí, às vezes a gente complica, né, as coisas. Né? O Silas Malafaia fala também, né? Eu só queria acrescentar aqui, antes da tua fala, que aí é muito mais valorosa que a minha, nesse contexto, mas eu queria que o pessoal que não entendeu, igual eu dei um Google aqui, o que copiosamente, abundantemente ou com fartura. Eu estou lendo mais o dicionário esses dias. Eu tenho que ir no Google para acompanhar esse podcast, porque não tem condição nenhuma. Marcos não sabia o que era copiosamente, não. Tem uma galera aqui que ficou aqui olhando para mim. Porque eu estudei, graças a Deus, que foi quebrado esse ciclo no VEGEL, né? Mas eu estudava numa grande escola, né? Foi até a minha formação lá. E aí depois eu explico qual era a minha formação. Era Externato São Sebastião, né? A escola que tinha lá. Eu sei, a rima sempre vem na minha cabeça. Entra burro e sai ladrão, é como a escola era conhecida. Sempre vem na minha cabeça isso, toda vez. Aí eu fui quebrado esse ciclo lá do Externato São Sebastião. Estou inteligente agora. Fui salvo. Oh, glória. Falar em escola, lembrei agora do nosso querido 7 de setembro. Foi lá que eu terminei. A atual Guiomar de Almeida Peixoto, né? Sim. Saudades. Estudei lá no Rodrigues de Melo. Tem até hoje o Rodrigues. Ah, é famoso também. Pois é, eu terminei meu ensino médio lá. Não, no 3º ano eu fui para o Nossa Senhora Aparecida, porque o sonho do meu pai era que eu me formasse. E ele achou que eu indo para a escola privada eu teria
um terceiro ano mais puxado e aí conseguiria fazer até hoje. Eu estou aí estudando ainda, não me formei. Vou me formar, daqui a 2 anos eu me formo. Estou fazendo engenharia. Coisa boa. Mas me diz uma coisa, pastor, tem um livro aí, né? Tem um livro aí. Tem uma obra aí. O nome do livro é Não Basta Servir. Não basta servir. Qual o contexto desse livro? Porque o título já Pega aqui. Já é top, viu? O pastor está com a Bíblia aqui. Puxa essa Bíblia para cá, porque aí mostra ela. Agora sim, deixa aqui. Aquela está aparecendo na câmera. Eita, deixa eu só então, dar um livro aqui. Esse aqui é a nossa obra, Não Basta Servir. Certo. Deixa eu mostrar nessa câmera daqui, porque essa daí tua está com... Editora Santorini. Não basta servir. Conta pra gente um pouquinho desse livro. A ideia desse livro, inclusive eu trouxe de presente um para cada um de vocês. Foi mesmo, cara. Olha, se tem um presente que eu gosto de ganhar é livro, você acredita? A ideia desse livro, Erickson, eu comecei a escrever um estudo para os ministérios da igreja local. Nós temos como modelo de igreja em células, que são reuniões nos lares. Você deve conhecer, Sim. E a gente se reúne nas casas. O dia ideal são as quintas-feiras, ali pelos bairros do Vegel, espalhado por Maceió. E a gente também tem ministérios dentro da igreja, que essa nomenclatura se diz respeito ao louvor, aos músicos, ao cara do acolhimento, que acolhe as pessoas, cada um na sua determinada área. É como uma empresa, né? Como uma empresa. E como em todo lugar que existe ser humano, existem conflitos. Às vezes as pessoas se decepcionam com o evangelho porque elas criam uma falsa ideia que vão sair de um ambiente de erros e vão entrar num ambiente perfeito. Não. Igreja não é ambiente de perfeição. Igreja é ambiente de pessoas que estão tentando melhorar a cada dia. Então, lidar com pessoas, recursos humanos, lidar com pessoas, exige muita sabedoria, poderia dizer. Sim. Inteligência e sabedoria. Esse livro ele trata, sobretudo, de conflitos no dia a dia, de relacionamentos interpessoais. Por exemplo, tem uma parte aí que eu batizei de Síndrome de Caim. Vocês sabem quem é Caim? Sim, de Caim e Abel, né? Menino deu trabalho. Matou o irmão. Aí a gente trata exatamente da situação de que, se o Carlos Jorge faz uma determinada função, mesma que a tua, mas faz com mais excelência, em vez de você tentar matar ele, você deve aprender com ele. Exato. Então, a síndrome de Caim, ela acontece irremediavelmente em todos os lugares. O ser humano, ele nasce com a predisposição ao mal, o próprio Deus disse isso. Quando Deus acabou o mundo com água lá de Noé e restabeleceu a humanidade, ele diz assim: o homem é mau desde a sua meninice. Então, há uma raiz tendenciosa, pretensiosa dentro do homem. Assim como há o bem, mas há uma raiz pretensiosa. Há sempre um certo interesse. Então, a gente tratando isso de forma adequada, a gente pode melhorar o convívio. Então, esse livro aqui, ele trata exatamente de como servir. Não basta servir, por exemplo, tem que servir com propósito, com amor. Aqui dentro tem histórias particulares nossas, experiências da infância que me marcou. É um livro muito básico e prático. Você lê ele em um dia. 102 páginas apenas. Você lê ele rápido. Minha média são 40 páginas por dia, então eu vou demorar uns 2 dias. Você lê em 2 dias. Mas, assim, apesar de ser em um ambiente religioso, possa-se dizer esse nome, ele também vai falar de praticidade. É só você mudar o cenário. Na tua empresa, no teu projeto, no teu cargo. Você vai lidar com o pessoal, você vai lidar com essas coisas. Então, a essência do servir, eu falo aqui que não é um romance. Às vezes a gente trata o servir como um romance. Não é bem assim. Servir traz espinhos. Por exemplo, no Evangelho, eu aprendi a servir sem esperar absolutamente nada em troca. E não é fácil. Você não aprende assim. Você tem que passar pelo caminho da ingratidão, você tem que passar pelo caminho do abandono, você tem que passar pelo caminho da traição. O próprio Jesus passou por tudo isso, não é verdade? Mas você aprende. Em vez de você ficar depressivo, melancólico, triste, estagnado, você transforma aquilo em sabedoria para lidar com outras situações. Você cresce, você amadurece.
Então, é por esse caminho, esse livro aqui. Está vendendo em todo o Brasil. Se você der um Google aí, Não Basta Servir, ali naquela aba Shopping, você vai ver que todas as plataformas ele está disponível, né? Mercado Livre, Shoptime, não sei nem se pode falar, pode, né? Pode. Deve. Eita, podia não. Contanto que o povo compre. Pode não, é? Podia não. Caramba, não A gente falou não podia. Onde é que tá? Tá no Mercado Livre, não podia falar Mercado Livre, Shoptime. Nem Magazine Luiza. No Magazine Luiza, no Amazon deve estar também. Também. Não podia falar no Amazon, não rapaz. podia. Ô, Maíra, aquele contrato de 300 páginas, ficou pronto. Eita, não, meu Deus, foi? não podia. Rapaz. Eu gostei muito do título. Do título. Não Basta Servir, Não chama basta muita servir. atenção, porque a foto aqui que tá da mãozinha aqui do stop, do semáforo, também achei muito interessante. E eu acredito, pastor, que quando você chama esse tema aqui de não basta servir, você como pastor também deve encarar muitos desafios. Porque, por exemplo, o cara que é lutador, ele anda na rua, o povo quer brigar com ele, né? Porque vê que o cara é lutador, quem quer arrumar confusão, é óbvio. Vê o cara é lutador e fala, tu é lutador, né? Acontece Então, muito lá. comigo isso aí. Chassi de borboleta desse aqui, não vai brigar com ele. Mas aí você, como pastor, acredito que deve passar por muito desafio de o pessoal ter que confrontar. Isso acontece muito na sua trajetória de vida. Acontece, assim, mas eu sou muito focado. Eu posso rasgar aqui o meu já? Pode, eu sou muito focado. Eu não sou muito de perder tempo com religiosidade. Certo. O que quer dizer isso, Silas? Religiosidade seria o fato de você priorizar dogmas em vez de vidas. Para mim, uma vida é mais importante que um dogma. Não um princípio, um dogma. Um costume. Eu não meço as pessoas pela roupa, pelo estilo que ela gosta de... Contanto que a gente ensina a decência, né? Sim. Mas a gente é focado em transformação de vidas. O Ministério Renascer é focado em transformação de vidas. Tá? É focado em ver vidas sendo transformadas. Somos apaixonados por vidas sendo transformadas. Nós temos evangelistas lá que são loucos por jovens que vão evangelizar e trazem as células. É isso que a gente faz. A gente une o social a trazer o cara para ter uma essência de vida. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, Carlos Jorge. O Filho de Deus deixa uma lição muito forte sobre o trabalho social. Vocês que são bem focados nisso. Você lembra que Jesus, aquela historinha que Jesus multiplicou pães e peixes? Sim. A galera estava com fome lá, o pessoal com fome, já era tarde de hora, não tinha dinheiro. Eu acho que o Erickson estava no dia. Tinha nada. Eu gosto de comer isso aqui, viu? Esse bicho fica me defamando. O cara multiplicou lá. Comida, inclusive. Pão, pede aí pra gente. Vou pedir pra gente. Pão e peixe, assim, avantajado. Jesus multiplicou, né? E até sobrou lá. Aí Jesus terminou a multiplicação, fez a obra social e foi embora. Atravessou ali Cafarnaum. O pessoal foi atrás. Quando encontraram com Jesus lá na outra margem, eles vieram empolgados em busca de Jesus. E Jesus é 100% homem e 100% Deus. Certo? Jesus não é 50%, não, ele é 100% os dois. Ele viu a intenção do coração dos caras. E ele disse, vocês não estão me procurando pelo que eu sou, pelo que eu fiz. Vocês querem o pão que alimenta o corpo apenas. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Olha que importância isso aqui. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá parte nenhuma comigo. Olha que negócio importante. Aí os caras fizeram o quê? Foram embora porque eles entenderam o quê? Esse cara é canibal. Comer da minha carne, beber do meu sangue, esse cara é canibal. Só que Jesus falava muito em parábolas, né? Ele estava se reportando ao sacrifício, à Santa Ceia, ao que ele faria. Ele estava, na verdade, dizendo o seguinte, quem não tiver comunhão espiritual comigo, não vai encontrar propósito de vida nunca. Vai rodar. Alimentar apenas o corpo não funciona, porque o corpo ele tem uma necessidade, não é isso? Isso. E outra, não sacia. O homem é saciável? O homem é insaciável. Quanto mais poder quer. Quanto mais recurso quer. Mas o homem, ele pode encontrar uma realização. Uma realização. E essa realização tem que ter um alinhamento aí, espiritual.
né? Sentimental e corpo. Então, as 3 áreas que nós devemos cuidar: corpo, alma e espírito. Né? Também cuidar do corpo, né? Às vezes o cara vira evangélico e se aceita Jesus e acha que não vai cuidar do... Não, tem que cuidar também. O pessoal nem me chama para as festas mais, mano, porque diz que eu como demais e tal. Mas é isso aí, pessoal. Quiser me chamar para um churrasco aí, uma multiplicação de pães e peixes, né? Chama nós 3 aqui. Eu só repenso o Erickson aqui, que realmente... Isso é fama mesmo? É fama ou é verdade? Não, pô. Quem come é ele mais que eu, inclusive. O prejuízo é grande, pastor. Geralmente os magrinhos assim. Então, não é isso. Eu sou cheirar uma pizza, eu gordei 1 quilo. Isso aqui ele come uma pizza inteira e não Que é isso, aumenta em nada aqui. Mas olhando assim... Metabolismo acelerado. Eu tô pedindo pizza, inclusive, pra gente aqui. Oba! Ó, mas Zé olhando... Galeto, Maria Pizza. Um abraço, Fabinho. Eu tô pedindo aqui no Maria Pizza. Boa. Zé Galeto, Maria Pizza. Agora, olhando assim um pouquinho para a trajetória, como é que começou o Ministério Renascer e até chegar no trabalho social em Moçambique lá, quando, né, eu sou muito focado assim na parte social, mas assim, como é que começou o trabalho do Ministério? Porque eu nascido e criado no Vergel, acompanhei muito crescimento. Entra aí no nosso Instagram. Eu já sigo. Já sigo. Mireik. Aí assim, mas tinha se eu não me engano, tem uma igreja Batista Betânia, né, que começou ali em células, eu não sei se migrou dali, não sei, na época eu tinha uns amigos que eram de lá, e que eu participei também da igreja Batista do Vergel. Eu passei 1 ano lá dando trabalho lá, rapaz, era uma ovelha rebelde, viu? Aí não me aguentaram 1 ano lá, mano. Aí... Eu sei como é isso. Sabe como é, né? Sim. E aí teve, né, na ocasião, esse crescimento, essa expansão. Eu, sinceramente, eu acho que é um modelo muito próximo, né, esse modelo da igreja em célula, porque você está na intimidade da família, você conhecer o seio, e muitas vezes esse relacionamento de intimidade realmente gera também uma abertura dessa família a colocar suas situações pessoais, né, seja numa demanda social, financeira, numa cesta básica e tal, além do espiritual. Acho que é um modelo que... O trabalho que a gente faz nessa área, Carlos, ele é um trabalho gigante, eu poderia dizer. Por quê? Eu, como pastor, você há de convir que eu não tenho como cuidar de centenas de pessoas sozinho. Pessoalmente, não. Então, o trabalho em célula, você é um líder de célula, então você lidera ali 10 pessoas no máximo. Através da tua liderança, eu tomo conhecimento de necessidades. Então, eu tenho dito na igreja e repetido, só passa alguma necessidade de ordem alimentar, de ordem básica, na igreja que pastoreio, se eu não souber. E é difícil não saber, porque a igreja em célula é o pequeno grupo. A pessoa procura, ela se abre com o líder, com o irmão, e nós acabamos chegando à situação, a própria igreja se mobiliza. Nós temos entrega de assistência social diuturnamente, o tempo todo. Não divulgamos muito isso, essa parte. Tá? Às vezes, sim. Divulgamos, está até no Instagram, essa última cheia que teve. Qual o Instagram? Aproveita e já divulga já. @Mireik. É aqui nessa câmera? Nessa câmera. @Mireik. Daí, vai lá, segue. Lá tem bastante... Sim, a sua pergunta, Carlos Jorge, você perguntou como... O da fundação da igreja, né, até essa expansão para lá, em frente à igreja Flor do Bairro ali, até o trabalho social da África, como é que... Sim. Você conhece a comunidade evangélica Betânia na Guarda Municipal? Sim. Pronto. Nós somos filhos daquela igreja. Né? Aquela igreja, ela era uma rede de igrejas. Era o pastor Antônio pai, e depois assumiu o pastor Antônio filho, a presidência da rede. E aí, de forma amigável, de forma direcionada por Deus, as igrejas ganharam o que a gente chama de autonomia ministerial. E nós fomos uma dessas igrejas, que nós éramos comunidade evangélica Betânia no Vergel. Okay? Quando ganhamos a emancipação, eu mudei o nome da igreja para Ministério Renascer. Uma nova identidade começou. E como começou a igreja em Moçambique? Certo dia, há 4 anos atrás, eu estava no Facebook passando assim, como qualquer um. E eu vi um cara, rapaz, com bico de luz. Sabe o que é casa de taipa? Sei. Casa de taipa, né? Em cima a lona. E tinha uma pessoa na live do cara. Mas esse cara estava tão empolgado, falando de Jesus.
Estou empolgado, estou empolgado. E aquilo me parou. Eu parei e vi que ele tinha um sotaque que não era nosso. Continuei. No final, ele falou sobre uma ajuda que ele precisava da comunidade ali. E eu deixei uma mensagem, como posso ajudar? Pronto. No outro dia, eu tinha no mensagem uma resposta dele, né? E essa resposta, a partir dessa resposta, eu passei um tempo, para encurtar a história, eu passei um tempo estudando se aquilo era real. Passei um ano, particularmente, pessoalmente, sem envolver a igreja, sustentando uma obra missionária. Pastor Anderson, enviando recursos. Ele me enviava fotos, eu enviava recursos. Eu cheguei a pedir documentação. Eu sondei pessoas de obra missionária de Moçambique, ok? E nisso fui levantando o fato. Após um ano, eu comprovei que era sério e que Deus estava me enviando àquele lugar. Eu passei uma noite sem dormir depois que eu tive contato com esse cara. E eu apresentei o trabalho à igreja. Quando eu apresentei o trabalho à igreja, a igreja recebeu com muito amor. Aí, a partir daí, nós começamos lá. Nós tínhamos 5 pessoas lá. Hoje, nós temos dezenas de pessoas. Em Beira e em Amatanda. E assistimos, nosso último momento, foram 150 crianças. Só da igreja mesmo, só da comunidade ali. Que nós enviamos recurso pouco. Temos sustentadores. Mas com pouco recurso lá, o que para a gente aqui seria pouco, eles conseguem fazer uma grande festa. Um arroz doce, é uma grande festa lá. Então, nós assistimos, temos assim a perspectiva, eu pretendo ir a Moçambique em 2023, mas eu não pretendo ir visitar apenas, eu quero deixar algo montado. Mas você não foi ainda? Não fui ainda. Todo o recurso, tudo pela internet? Toda semana me reúno com eles, discipulo. Já existe uma relação de amor, de intimidade. Antigamente, o apóstolo Paulo teve igrejas que ele nunca foi. Mas ele pastoreava como? Cartas. Eram meses para chegar uma carta. Nós hoje temos o atributo perfeito para alcançar a vida, para mudar a vida. Isso aqui serve por ruim, serve por bom também. É verdade. Né? Então, através disso aqui, eu ainda não consegui ir. O recurso é muito caro. É praticamente R$15.000 uma passagem. Em reais. Lá a moeda é metical, é uma moeda desvalorizada, mas em reais dá uns R$15.000, certo? Então, assim, eu ainda não consegui ir, mas eu pretendo e vou. Como? Tem dinheiro em caixa? Não. Mas, como eu disse a vocês, aonde eu me movo no que vocês conhecem como sobrenatural. Viver por milagre mesmo. Deus levanta pessoas, sabe? Deus levanta situações, e eu creio que inclusive através desse podcast, nós vamos estar levantando, em nome de Jesus, pessoas que se interessem por missões. Tem gente que ama missões. Aí eu vou deixar aqui o contato. Entra em contato com o Instagram, deixa o Instagram. O Instagram aí. E se você ama missões, eu tenho essa missão. Poderia dizer assim, Pastor Anderson, e aqui na sua comunidade? Nós já fazemos. Nós já entramos na comunidade. Estamos dentro o tempo todo, mudando vidas, mudando histórias. Eu tenho histórias lá, por exemplo, de um cara que assaltava com a Bíblia na mão. Ele usava a Bíblia para dizer que era crente. Há anos atrás, né? Hoje, ele já é casado, já tem filho, já está transformado. Mas ele usava a Bíblia para fingir que era evangélico. Hoje ele é líder de célula. Ama vidas. Meu Deus, como aquele cara ganha vida para Jesus? Qual a história assim, que você tem de mais inusitada de pessoas que conseguiu passar por essa recuperação? Eu acho que o nome é recuperação. Isso, eu tinha uma célula chamada Célula Renascer. Eu não era pastor, era líder de célula. E aí tinha um presidiário. Posso falar até o nome dele aqui, ele é testemunho aberto, nosso querido Michel. Ele era dependente de droga e ele presidiário dentro do presídio. Toda a célula, nós deixávamos o celular ligado. Ele reunia os presos e escutava a célula fumando maconha e usando droga. Toda quinta-feira. Era uma saga. Ele estava lá usando o beck dele e escutando a palavra.
Numa dessas células, ele fez um acordo com Deus, ele fez uma aliança com Deus. Ele disse, se o Senhor mover alguma coisa e me tirar daqui, o primeiro lugar que eu vou é para a célula. E aí, rapaz, o que é que aconteceu? Deus moveu e o cara saiu. Qual o primeiro lugar que ele foi? Para a célula. Esse cara na comunidade, ele era uma pessoa, sabe aquele tipo de gente que vocês conhecem? Que você não dá para você dar o vacilo no camelo, na bicicleta, que ele vai e não volta mais. Ele era essa pessoa. Então, ele veio para a célula. Quando ele veio para a célula, saiu a sentença para usar tornozeleira. Nós entramos na justiça, brigamos, e aí conseguimos fazer com que ele tivesse o trajeto da casa até a igreja. Conseguimos. E ele ficou frequentando a igreja, frequentando a célula. Foi um trabalho muito árduo, porque ele fumava e era dependente químico. Então, vinha fugiu a palavra agora, a dependência, a necessidade, batia e era desesperador. Abstinência. Olha, tá vendo? Cara, aí é bom do dicionário. Vinha a abstinência e nós começamos a tratar corpo, alma e espírito, né? Mas, sobretudo, o espiritual. Oração. Ele foi vencido pelo amor. Quando tinha necessidade, nós estávamos lá, contando um dos casos, né? Esse cara se tornou hoje um profissional com uma família. Já faz anos essa história. Um cara equilibrado. Foi devolvido à sociedade como um homem de respeito. Hoje tem a sua casa, tem o seu transporte, tem uma família estruturada. Então, assim, é através de um WhatsApp ligado, um celular ligado, uma ligação, nós, na célula, mudamos vidas. Então, é uma das histórias mais inusitadas que nós temos lá. É interessante. Sem falar de mim, né? Que cheguei a primeira vez que eu fui para o retiro espiritual, eu fui bêbado cego. Com quantos anos? Caindo. 24, 25 anos. Bêbado cego. Eu fiz uma promessa a um amigo, Carlos. Um amigo de infância, ele tinha se convertido. E eu tinha feito uma promessa um ano antes que iria a esse tal de retiro. Quando deu o carnaval ia para a Barra, rapaz. Mas quando deu o carnaval, ele me lembrou. E a tua promessa? Eu digo, eita. Aí eu saí, o retiro era um sábado. Eu saí à sexta, eu amanheci o dia bebendo. Bebi a cachaça do mundo inteiro. Mas quando foi no sábado de manhã, eu peguei a esposa e do jeito que eu estava, bêbado, cego, eu fui para o retiro da igreja que hoje eu sou pastor. Deus transforma histórias mesmo. Deus transforma a vida. É verdade mesmo. Assim, você conhece o Cássio Petronilo, o cantor gospel que tem aqui em Maceió? Ele já deu uma entrevista pra gente aqui e, cara, é interessante como a gente estava conversando e eu estava falando para ele o quanto que Deus toca na gente de forma diferente, né? A música toca em mim de forma incrível. Tipo, se eu tiver mal, por algum motivo que seja, eu vou na música. E aí a música... Vai um domingo lá na nossa igreja para tu sentir... Olha, nós tínhamos um louvor tão ungido da parte do Senhor. Todo mundo que entra lá sai com uma frase. E eu sei que vocês vão dizer a mesma coisa. Aqui é diferente. A parte do louvor lá, você falou isso, me despertou para te fazer esse convite. Uhum. A parte do louvor lá é muito linda, muito maravilhosa. Você vai amar. Faz uma visita lá pra gente. Frente aí, a Panificação Flor do Bairro. Passo lá todo domingo, lá, o culto lá na igreja que eu participo é às 6, né? Sim. No domingo e tal, mas a gente vai junto. Se o Erickson, pronto, bora, combinado. Fechou, eu vou sim. Eu sou de família católica e de vez em quando eu vou à igreja católica, né? Mas a minha crença em Deus é tão superior a tudo assim que onde eu estou, eu já frequentei várias igrejas, assim, já fui em várias igrejas, onde eu estou com Deus ali, sabe? Assim, não consigo... por exemplo, eu não me considero católico, mesmo já eu fiz a crisma, todo o processo lá por conta da orientação da minha mãe, mas eu não me considero católico porque eu não concordo com tudo que é visto lá dentro. E aí eu passava por um tempo na minha vida que eu fazia isso. Eu dizia, eu não concordo, e depois eu parei, quem sou eu, né? Para estar fazendo isso. Então, assim, eu vou e eu não procuro mais concordar, eu procuro minha conexão com Deus naquele momento. E é incrível, assim, quando você para
para realmente se conectar a Deus, a vida parece que flui mesmo, sabe? A atmosfera muda. A resposta de Deus é essa. A minha crença com Deus, inclusive, é até engraçada. Eu gosto de falar assim. Eu sou da área da tecnologia, né? E aí eu acredito em Deus, um cara muito bem-humorado. Muito bem-humorado, eu vejo Deus. Eu não vejo aquele Deus do Velho Testamento. Eu vejo Deus um cara um ser muito bem-humorado, porque tem uns inquilinos de Deus que tem aqui na Terra, feito a gente. Conhece Deus deve dar muita risada com o que vê, né? Eu vejo tal de Marcos também aí. Vejo sendo muito bem-humorado pela permissão que dá e tudo. Sim, e eu acredito que Deus, né, o Espírito Santo, ele deixou na nossa mente já tudo certinho pra gente. A gente precisa acessar, e quem precisa acessar é a gente mesmo. E aí, como eu venho da área de tecnologia, eu penso que no nosso cérebro tem um código, que é um código tecnológico que a gente acessa através da fé. Ou seja, Deus deixou um comunicado com a gente. Você definiu muito bem na área de tecnologia, certo? Então, eu vou dizer a você é uma máquina, um computador aí, um computador top de linha, certo? Mas você depende de um banco de dados. E um banco de dados, ele está no servidor. Se desconectar o teu cabo de rede, acontece o quê? Tu serve para quê? Não serve para nada. Deus é esse servidor. Se nós nos conectamos com Ele através da pessoa de Jesus, Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho. Veja, artigo definido, o caminho, a verdade e a vida. Aí ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele é esse servidor que, se tu estiver conectado com ele, na Wi-Fi, no cabo de rede, seja lá do jeito que você imaginar, usando a tecnologia como analogia, você vai estar tendo vida. É igual a uma reflexão que eu vi aí na internet, não sei de quem, mas que falou o peixe, quando Deus criou o peixe, ele disse para a água, produza. E a água produziu o peixe. Então, se tirar o peixe da água, ela morre. Deus disse à terra, produza os seus frutos. A terra produziu as árvores. Tirar da terra, ela morre. Mas quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que ele formou a matéria, mas depois ele soprou no homem. E um sopro sai de dentro de você. Concorda? Quando você sopra, sai de dentro de você. Então, a nossa vida saiu de dentro de quem? De Deus. Se a gente viver sem Deus, como é? Tem vida? Não tem vida. Não tem propósito. Tudo começa e tudo termina em Deus. Amém. Isso tem é verdade ali. Mas é verdade mesmo. Pessoal, estamos aqui seja. No Potência Podcast. Né? Potência total. Esse aqui é o nosso podcast aqui. Estamos em todas as plataformas aí. Hoje a gente está falando aqui com o nosso querido pastor Anderson Pereira, né, que tem lançado e divulgado sua obra aí, Não Basta Servir. Né? Lhe desafio você que não gosta. O pastor tá chique demais nessa foto aqui. Rapaz, tá bonito, hein? Chique demais. Bondade sua, pai. E aí esse podcast aqui é um oferecimento da Conecta Automação, né? Tá no Nordeste e agora no Pará também. No Norte e Nordeste. Tá crescendo. Uma empresa de automação industrial, painéis elétricos, a gente vende para todo o Brasil e agora no Norte e no Nordeste. No Nordeste. É Ananindeua, no Pará. Um abraço, pessoal do Pará, além dos nordestinos aqui. Você que está comendo açaí com peixe agora, né? Que está assistindo aí o Potência Podcast. É muito bom, eu me acostumei a comer açaí. E é muito bom, açaí com peixe, com farinhazinha. Farinha de tapioca, farinha de mandioca. Sério, é assim que se come açaí, inclusive. Mas ele é amargo mesmo, natural? Ele é um pouco amargo, né? Mas ele... O que acontece? A gente que não tem costume, como os paraenses, que já começam a comer o açaí na mamadeira ainda, a gente põe um pouquinho de açúcar ali, deixa ele um pouquinho mais doce, e eu sempre coloco açúcar, mas ele com a farinha d'água, farinha de tapioca, um pouquinho de açúcar e um camarãozinho é absurdamente bom. E rico em ferro e é bom demais. Eita, deixou com água na boca. Mas, eu gostei muito desse livro, viu, pastor? Vou realmente ler, vou indicar nas minhas redes sociais também, porque... além de ser uma obra que fala de Deus, como a gente vê aqui, é uma obra que vai ajudar também as pessoas num direcionamento, né? Que a gente fala muito para os empreendedores. E todo podcast a gente transforma isso aqui num direcionamento, como a sua história de vida, por exemplo, é. E aí eu quero fazer uma pergunta.
Para servir a Deus, a gente, assim como se coloca no título, né, não basta servir. Para servir a Deus, você tem que ter uma coragem muito grande. Mas acredito que também dentro se a gente visualizar a igreja em si, como um empreendimento que precisa viver, precisa de recursos para viver, também é um desafio muito grande. Qual o maior desafio do empreendedor religioso, se eu puder falar dessa forma? Eu entendi a pergunta. O maior desafio do empreendedor religioso é o seguinte. Infelizmente, vocês sabem que existe um estigma sobre pastores, existe um preconceito, né? Por conta de poucos, porque a maioria dos pastores são pessoas sérias, que optaram por entregar a vida pelo Evangelho. Veja bem, um psicólogo hoje, uma consulta no psicólogo hoje popular está quanto? Talvez R$120, 150, talvez isso aí. O pastor é um psicólogo. O pastor é um professor. O pastor, ele é um médico. O pastor, ele é um advogado. O pastor é um conselheiro, um restaurador de vidas. E quanto mais o envolvimento dele, mais demanda. Envolve família, envolve tudo. Então, o pastor, a Bíblia diz que ele é digno do seu sustento, de um salário. Mas existem no nosso meio, e aí é uma autocrítica, nós sabemos que existem pastores que no caminho talvez tenham se perdido o que a gente chama de mamon, dinheiro. Então isso acaba prejudicando as obras que são sérias, né? Que dependem de recurso, de oferta, de dízimo, de investimento, para que o reino se expanda. Na nossa igreja, por exemplo, é uma igreja de periferia. Nós não somos ricos em dinheiro. Não. Somos uma igreja financeiramente bem limitada. Mas tudo que a gente tem como propósito, a gente sempre acaba conseguindo através de milagres. A construção da igreja foi um milagre. O terreno da igreja foi um milagre. O terreno da igreja foi pago com oferta de célula, na época. Com oferta de célula. A igreja foi construída com ofertas. Então, tudo ali na igreja que pastorei foi um milagre. E os desafios financeiros, eles são grandes por conta disso. Há um certo resistência das pessoas. Você sabe que o mundo gira em torno do dinheiro, né? As pessoas giram em torno do dinheiro. Então, é por isso que o dízimo é tão importante. Porque o dízimo é importante para Deus, o dinheiro é importante para você. Quando você pega algo que é importante para você e consagra em nome de Deus, aí se torna uma oferta muito poderosa. Porque é para você que é importante. Às vezes, a coisa mais importante que você vai oferecer na igreja é o seu tempo. Porque você não tem tempo para nada. Aí Deus vai olhar para você e vai dizer, eu preciso do teu tempo, cara. É muito precioso para você. Eu não posso fazer parte disso? Então, o dízimo, a oferta, ela é aquilo que é importante para ti. O que é importante para ti se torna oferta valorosa para Deus. Então, esse é o conceito certo de oferta, né? Então, a igreja, ela vive de oferta. Ela vive de milagre. É uma instituição filantrópica. E tem um texto, né, na Bíblia que diz, aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Top, né? Mateus 6,33. E muitas vezes, assim, as pessoas, elas são tão, Mateus 6. são tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Né? É dois extremos na vida. Né? Muitas vezes a gente quer só associar a pobreza a questões materiais ou riqueza de recursos. Mas é a pobreza espiritual, a pobreza de caráter, a pobreza... Né, de não ser uma pessoa benquista. Então, assim, a pessoa se materializa, né, subjuga as pessoas porque ela detém um certo poder, né, seja monetário, seja de estrutura física, e a pobreza da alma, sabe? Acho que essa é a maior desgraça. Mas isso também não quer dizer que você não pode ter a prosperidade, né, material e você ser pleno em todas as áreas. Porque aqui para nós, a gente também vê muitos bons exemplos na Bíblia de pessoas que foram riquíssimos, Sim, prósperos, e sabiam realmente usar o dinheiro como uma ferramenta, e não era escravo dele, né? Era senhor do recurso. E assim... Jesus teve discípulos ricos, como José de Arimateia. Sim, sim. E as pessoas, muitas vezes, ela têm esse preconceito e
esse olhar de subjugar as pessoas. Não, é cristão, tem que ter a devoção à miséria. Não, você pode ter a prosperidade. E a prosperidade, as pessoas sempre associam a prosperidade exclusivamente à riqueza monetária. Não, gente. Eu tenho meus 3 filhos em casa. Qual é a minha prosperidade? É eu manter meus filhos bem, né, saudável, com alimentação, sem abundância, para não desgastar e assim, é uma abundância a desperdiçar, não. Isso. E nem a escassez, porque aí você tem que ter a sua limitação. Até porque isso também subjuga a alma. E a miséria é uma tristeza ruim, né? Então você precisa ter a prosperidade. E a maior prosperidade para mim, sinceramente, é a minha família, né? Então, assim... Nada pode te parar. E conhecendo esse estigma, por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu acredito que seja muito desafiador para uma igreja, principalmente na periferia, né? Isso. Porque você tem, e como o dízimo ele é um percentual do que se recebe. 10ª parte. E aí na periferia você tem é onde a gente tem um teto salarial menor, né? Provavelmente, acho que você deve sentir isso aí. Sim. E aí, tipo, uma igreja numa Ponta Verde, sei lá, talvez tenha um recurso maior, porque é 10ª parte do salário do pessoal daquela região. Quando nós fundamos uma igreja ali no bairro do Aprígio Vilela, temos uma igreja lá, fundamos uma igreja, hoje ela é autônoma. E nós construímos a igreja, né? Eu tenho assim umas loucuras meio espirituais e eu gosto de subir o monte para orar. Eu parei de subir porque começou a ficar perigoso lá. Mas eu fui para esse tal de monte orar e Deus lá me disse que era para lançar uma campanha na igreja para abrir uma igreja no Aprígio Vilela. E eu fui indagado, mas pastor, aqui no Aprígio não tem retorno. Eu disse, querido, você está com uma visão errada de reino. Quer retorno, vá para o ramo empresarial, certo? Para ser um sustentador da obra, que era o que eu achava que eu iria ser. Eu achava que eu iria ser um sustentador da obra. Eu era empreendedor, eu já estava com contratos com Hitsuite, Lagoa da Anta, Só Serve, na minha área de tecnologia, antes de aceitar o ministério, a vocação. Tive que largar. Mas eu achava que seria um sustentador da obra, chama unção de rei. É quando Deus te prospera com um propósito definido, para você transbordar. Entendeu? E o cara me perguntou, você não entendeu nada de evangelho. Se fosse para ser empresário, eu não estava aqui. Eu era empresário. Então, a outra igreja que nós abrimos, fundamos, a gente não abre igreja, na verdade a igreja nasce. A outra igreja que nasceu foi em Moçambique. O que é que eles têm a nos oferecer? Tem a nos oferecer a sensação de que estamos cumprindo o evangelho verdadeiro. O ID, né? O ID. Essa é o que... Então, assim, os 2 lugares que o Senhor nos mostrou foram esses, por enquanto. Mas eu também creio que o Senhor vai nos dar igreja em lugares também, porque não tem isso. Tanto o cara de classe social, digamos, baixa como de alta, eles precisam dos valores da palavra de Deus. Assim acredito eu. Não tem isso. Ganhar o rico, o pobre, não importa. Importa a vida que vai ser transformada. E tudo é uma questão de fé, né? Eu lembro quando eu iniciei no social, a minha igreja sempre trabalhou em células também, né? Mas, bicho, não tinha recurso, não tinha nada. Então, assim, mas uma coisa eu tinha, era visão. Né? Então, uma vez eu estava em casa e tal, e meio que eu tive uma experiência pessoal muito, muito forte, assim, né? Dessa mudança pessoal que ia transformar o físico. Né? Então, meio que a conexão da minha transformação de vida pessoal ia transformar a realidade de onde eu estava convivendo. E eu comecei desde 2015, né, a dizer que um dia o Vergel seria um dos lugares mais inovadores e empreendedores de Alagoas. Assim. E as pessoas dizem, é maluco, esse bichapé, né, suado, sem dinheiro, sem nada. E todo mundo que muitas vezes queria olhar só a tragédia social e o trauma da miséria, dizer, um dia isso aqui vai se tornar uma referência global, né? O que disseram com Jesus, né? Pode ser alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. E esse estigma foi quebrado. Hoje, quando as pessoas olham para o Vergel, eles... O que é isso aqui? Está se transformando num verdadeiro jardim. Literalmente. Então, assim, as pessoas veem... O que é isso aqui? Vem gente de fora que antes viram, né, o Vergel lá de 2015 de fora, né, pessoas que até hoje são muito queridas, empresários, empreendedores que eu conheci nessa trajetória,
E os caras olham para um negócio ali e dizem, não acredito que está acontecendo. Mas isso não foi uma fé natural, né? É uma fé realmente que eu cultivei diante de um ambiente de muita oração mesmo, assim. A minha família é muito dedicada. Minha esposa sempre acreditou muito no propósito, né? Então, o retrato de hoje materializado é um retrato de algo que não era visto pelos olhos humanos, né? Então, é algo que hoje me renova a esperança no sentido de, cara, pode estar dando tudo errado em qualquer área, né? Mas a minha esperança e minha razão de ser continua porque a coisa está acontecendo. Então, é possível, sabe? É possível você ver aquilo que era impossível se tornar possível, né? Uma então, coisa é enxergar, outra coisa é ter visão, né? E agora é um preço, né? Assim, eu paguei um preço pessoal de não ter dinheiro para pagar aluguel, dos meninos tá com bactéria na parte íntima, não ter dinheiro para comprar nada. Mas o que me mantinha era uma fé e uma convicção, mas tão forte, que eu lutava contra mim mesmo para dizer, não, agora não desisto mais não, agora quem tem que desistir é a circunstância, eu não vou... Bota mais água pro pastor, por favor. O pastor tá com a garganta seca aqui. A equipe tá porque devagar. ele toma demais. muita água. Tá devagar demais. Mas tem que Sua limitar a água do história rapaz. É inspiradora, é inspiradora. E é isso. Nós estamos chegando ao fim, viu, Carlos Jorge? Chegando ao fim de mais um História episódio boa, aqui. Coisa boa. É bom que é bom a gente deixar conteúdo para poder marcar uma segunda vinda sua aqui, para poder falar de novas bênçãos que aconteçam com a sua vida, mas falar sobre esse livro já é muito importante, que a gente não pode dizer, mas, como ele já disse, está no Amazon, no Mercado Livre, no Shoptime, Magazine Luiza. A meta é vender 1 milhão de cópias, todas pessoal, as plataformas aí. que a gente Pois sabe é. que vai... E lembrando que a parte a parte de vendas do livro eu vou destinar a Moçambique. Ah, bacana. Então, Bom, é isso. então assim, eu já me comprometo que eu vou terminar de ler e eu vou comprar para dar alguém de presente, para poder multiplicar isso aí. É Perfeito. isso. Já vou compartilhar com mais pessoas. Nesse momento agora que a gente chega ao fim, essa câmera aqui é o público, então fica à vontade para deixar suas últimas palavras, considerações finais, o Instagram, o pessoal que quer seguir, quer contribuir. Estamos aqui, mais um episódio finalizado, em nome da Conect Automação, que é a empresa patrocinadora aqui Quem sabe, em breve ela não vai para Moçambique quem também, sabe né? não vai. Já estamos aqui, chegamos no Pará, né? Montamos Moçambique painéis elétricos, é o oceano, instalação, só. infraestrutura, e a gente está dominando o Brasil a partir de agora. Fica à vontade, Se não for a Moçambique fisicamente, mas vai com investimento. Vai com pastor. investimento. Boa ideia. Já vi que o pastor aqui já pegou, já mandou Já o feeling, viu? pegou a visão. Amém. Eu quero, primeiramente, agradecer a oportunidade, o convite honroso, Erickson, Carlos Jorge, felicitar pelo teu trabalho maravilhoso ali no nosso bairro, nosso amado bairro, né, por esse podcast tão estruturado aqui. Gente, o negócio aqui Gostou? Tem top café, de tem linha, caneca, ué. coisa que é top de linha, uma equipe maravilhosa. Então, agradeço a vocês, poder ter espaço para a gente falar do Evangelho, para a gente falar desses desafios. O Evangelho não é coisa chata, gente. Servir ao Senhor não é coisa chata, ser evangélico não é coisa chata, é um estilo de vida diferente, que traz muita alegria, né? A primeira coisa que eu pensei essa é a minha última mensagem, quando eu fui aceitar Jesus, e quando eu cheguei lá na frente, eu pensei assim, e agora, como é que vai ser meu final de semana sem bebida? E aí eu tive a experiência de perceber, de aprender que sem a bebida eu seria muito mais feliz. Mas eu precisei tomar uma decisão, eu precisei tomar um passo. A Bíblia diz que nós temos que tomar esse passo. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, você que nos assiste aí, quero dizer a você que Jesus não é uma religião e nem é uma placa de igreja. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós nos encontramos, nós nos sentimos completos com Ele. Então, que o Senhor abençoe esta mensagem e abençoe a sua vida, abençoe vocês, que o Senhor Amém. prospere vocês a cada dia, que em nome de Jesus, através do louvor, o Senhor vá cada vez mais tocando teu espírito, tua alma, teus pensamentos, fortaleça cada um de vocês aqui, em nome de Jesus. Amém.
Não tem melhor jeito de terminar, né? Eu só falo amém. Você ficou aqui com a gente mais uma vez. Que Deus te abençoe e até a próxima. Valeu.